Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma sessão do programa Saber Mais, da Abrol Rio, Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. Quem vos fala é Tácito Mello, associado representativo do Rotary Clube da Tijuca, secretário e ocupante da cadeira 21 da Abrol Rio, que tem como patrono Ernesto de Araújo. 15 de outubro de 2021, celebramos hoje o Dia do Professor, tema do nosso encontro. Nossa reunião será em forma de entrevista, esta que será feita pelo presidente da Abrol Rio, confrade Joper Padrão, associado representativo do Rotary Clube Tijuca e ocupante da cadeira número 7, que tem como patrono Alberto Pires Amaral. O entrevistado será o reitor da Uniswan e confrade da Abrol Rio, Arapuã Medeiros da Mota Neto, associado representativo do Rotary Clube Bom Sucesso Ramos, ocupante da cadeira número 2 da Abrol Rio, que tem como patrono Arcanf. Convido o presidente da Abrol Rio, confrade Joper Padrão, para iniciar a entrevista. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem nesta entrevista e que virão a assistir no canal da Abrol Rio no YouTube. Hoje, a Abrol Rio recebe o acadêmico Arapuã Medeiros da Mota Neto, meu querido confrade, companheiro, e eu digo com muita alegria, meu amigo Arapuã, e que neste programa de hoje vai nos falar sobre um tema bastante interessante, que ele é bastante peculiar. Arapuã, a palavra inicial é sua, por favor. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, Tácito, Joper, sempre um prazer poder estar entre vocês, né? Nossos companheiros de Rotary, e na Abrol também, né? Que acho que é uma iniciativa muito, muito positiva. O Joper é sempre esse motivador, né? É a pessoa que sempre puxa a gente, que promove esses encontros e promove sempre de forma... de algo que sempre se torna bastante produtivo sempre, né? Então, é um prazer ser o seu padrinho, não só aqui, mas em diversos outros ambientes. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir. Espero que eu possa somar com vocês aqui hoje. Quanta honra, companheiro Arapuã. Arapuã, esse programa Saber Mais da Abrol Rio, ele tem por objetivo fazer com que a nossa academia, eu acho que isso é do seu agrado, produza saber e coloque o saber à disposição da sociedade. E uma forma de produzir saber que nós encontramos foi exatamente registrar depoimentos dos nossos acadêmicos, como é o caso hoje aqui com você, deixá-los no canal no YouTube para que as pessoas possam ter a possibilidade de pesquisar a respeito e trazer não só as curiosidades sobre você, o acadêmico, você, o rotariano, mas sobre um determinado tema. Então, hoje eu gostaria de iniciar perguntando a você como é a sua experiência como rotariano associado ao Rotary Clube Rio de Janeiro Bom Sucesso Ramos. Esse clube reúne a tradição que foi herdada de um clube tradicional aqui no Rio de Janeiro, que era o Leopoldinense. Leopoldinense, que deu margem ao Rotary de Ramos que deu margem ao Rotary de Bom Sucesso, e que hoje esses dois clubes se reúnem num só, Bom Sucesso, Ramos. Como é que você se vê com essa herança que nós todos recebemos, desse legado dos nossos ancestrais em Rotary? Como é que você se sente como um rotariano atuante, amigo? Por favor. Ô, Joper, tem coisas na vida que a gente escolhe, né? E tem outras que a gente já nasce. Eu acho que o Rotary na minha vida é muito disso, né? Eu conheci Rotary desde criança, né? Minha família inteira, né, foi rotariana, meu bisavô, meu avô, meus tios. Então, foi algo muito natural, né? Sinceramente, eu me perco no tempo, né? Quanto tempo que eu estou como rotariano, mas eu digo que seguramente pelo menos 15, 16 anos eu faço parte de Rotary, e vi não só recebi essa experiência positiva da minha família, mas como eu vi também o Bom Sucesso em vários momentos, em várias fases muito boas, fases muito difíceis. O próprio processo de fusão com o Ramos foi uma época muito sensível, mas foi um momento de muita
que nós todos, companheiros de ambos os clubes, ganhamos muitas experiências, né? Porque eram dois clubes muito tradicionais, né? O Ramos, com, não sei, acho que 3 ou 4 ex-governadores, um clube realmente muito forte, mas que com o tempo foi perdendo força e eu acho que foi também, de certa forma, meio que natural a fusão desses dois clubes, né? Eu acho que isso tanto eu trago muito para o meu mundo corporativo, né? Essas experiências, e eu acho que não é nada diferente de uma fusão de uma empresa com uma outra empresa, porque são de fato, duas empresas, pessoas diferentes em ambos os clubes, com as suas diversidades, e cada clube tem o seu perfil, mas que por uma razão maior, né, por um propósito maior, que é o propósito de Rotary, essa fusão aconteceu muito naturalmente, e hoje os dois clubes, enfim, trabalham. Não somos mais dois clubes, somos apenas um clube bastante forte, bastante unido, e sem dúvida nenhuma com pessoas que fazem muito a diferença, que fazem realmente esses clubes funcionarem. E a Diva está aqui, nunca, acho que eu vou falar da Diva pelo menos umas 20 vezes aqui nessa minha entrevista, porque a Diva é muito importante na minha jornada como rotariano, uma pessoa que sempre está acompanhando a gente e que foi fundamental para que esse processo de fusão acontecesse. Então, Jope, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, o propósito de Rotary, os valores de Rotary se confundem com os meus, se confundem com o da Uniswan. Então, eu digo que não existe nenhuma força a mais para ser rotariano. Assim, tá no nosso dia a dia, né? Eu falo da Uniswan, eu falo dos meus outros negócios, como eu falo de Rotary, como eu falo de qualquer outra coisa que está no meu dia a dia, né? Então, acho que assim fica mais fácil, né? Porque a gente não se sente forçado a fazer nada, né? Então, eu sempre recomendo muito Rotary. Eu sou uma pessoa que cresci, aprendi baseado nas experiências das pessoas que eu convivo, e em Rotary eu sempre tive o prazer de conviver com pessoas extraordinárias que sempre me orientaram, me ajudaram, e isso tem um valor que não tem dinheiro nenhum que pague. Ainda há pouco, um dos nossos confrades, o companheiro André Fontes, em mensagens pessoais comigo, tecia reconhecimento merecido, justo, à sua pessoa, como professor, como o reitor da universidade, e falava bem sobre você, de modo geral, como empresário, de todas as formas. E André se dizia feliz por estar numa academia que tem um reitor da sua qualidade como nosso confrade, como acadêmico, como uma pessoa comum como nós. Isso me fez lembrar, meu caro Arapuã, o fato de que nós estamos celebrando a nível mundial a presença de um rotariano na Alemanha que acaba de ganhar o Prêmio Nobel de Química. E isto é um fato notável, sem dúvida nenhuma. Porém, todas as vezes que eu ressalto isso, o fato dele ter ganho o Prêmio Nobel de Química sendo um rotariano, eu digo o seguinte: é gente como a gente, é rotariano como nós todos. Isso porque nós temos o orgulho aqui no Brasil não de ter o Prêmio Nobel de Química, ou seja lá do que for, mas de ter pessoas do seu quilate que trazem consigo a herança no sangue, né? Isso é a verdade, familiar, desse envolvimento com Rotary e do reconhecimento do quanto isso foi e continua sendo importante para todos nós. Você é um dos mais jovens reitores do Brasil, se não for o mais jovem de todos, era até pouco tempo atrás, deve ser continuar sendo, é um dos mais jovens e tem uma brutal responsabilidade numa universidade que tem milhares de alunos e que tem uma importância essencial, não só para o bairro de Bom Sucesso e o seu entorno, mas para a cidade do Rio de Janeiro. Uma universidade que é orgulho para todos nós. E hoje, você, como fundador da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, nos brinda com esta entrevista no Dia do Professor. O que você sempre foi, o que você sempre será. Reitor você está, professor sempre foi e sempre será. Nos fale sobre essa experiência agora, por favor, Arapuã. A experiência do mestre. Com muito prazer, vou falar um pouquinho sobre isso. Só queria comentar antes essa questão do Nobel de Química, que é rotariano, e eu acho que é muito interessante se você tiver uma outra perspectiva sobre o que é Rotary, né, ou o potencial de ser rotariano,
a gente pode olhar como uma grande rede de relacionamento, né? Que a maioria das pessoas muitas vezes subestima a capacidade de se relacionar, né? E nós estamos a um e-mail, a um contato de um prêmio Nobel, né? Essa é a grande verdade, né? E se você se apresenta em qualquer lugar do mundo como rotariano, você vai ser bem recebido e ele vai te receber, ele vai falar com você, ele vai te ajudar. Então, eu acho Pura que verdade. essa rede é algo muito forte e que a gente precisa, de fato, valorizar cada vez mais, né? Então, ele é alemão, Nobel, mas ele é um de nós, né? Então, nós podemos, a qualquer momento, acessá-lo e desfrutar desse companheirismo, né? E realmente, hoje é um dia muito especial, assim, e eu vou tentar falar mais desse dia, bastante focado nesse momento que nós vivemos de pandemia, que foi de fato assustador, acho que não só economicamente, enfim, acho que todo mundo se assustou com tudo, obviamente, com tudo isso, mas eu vivi também algo muito interessante, muito positivo com os professores nesse período, que foi exatamente, Jô, para essa transição do tradicional, né, do ensino tradicional para o ensino digital, né? O EAD já existe há vários anos, mas a grande verdade é que nesse período de pandemia, o preconceito que existia em relação a estudar à distância, estudar online, ele praticamente caiu por terra, né? As pessoas foram obrigadas a experimentar essa modalidade e a grande maioria obteve ali uma experiência bastante positiva, né? E os conteúdos, as ferramentas também evoluíram de uma maneira muito rápida e muito forte. Mas os professores foi realmente algo marcante, assim, porque coisas de dias, de uma semana, nós migramos, no caso da Uniswan, a Uniswan inteira de uma aula presencial para uma aula exatamente como nós estamos aqui, num ambiente virtual, ao vivo, né? O professor ele saiu da sala de aula para a sala da casa dele, né? E deu a aula, enfim, Sensacional. como ele dava, como ele fazia de forma presencial e nós percebemos um volume, uma presença dos alunos muito maior. Óbvio, as pessoas estavam em casa, ok, mas a gente entende que o desafio do professor nesse momento de ter uma aula mais dinâmica, uma aula que ele se desafiou para poder reestruturar esse momento com o aluno. Então, assim, todo o nosso respeito, nosso reconhecimento, ainda mais diante do que nós vivemos, como é que o professor, ele de fato, eu acho que é um ponto muito importante, às vezes não quero ser mal interpretado aqui, mas por muitas vezes as pessoas entendem que o professor vai perder o seu lugar no mundo digital. Na verdade, eu não vejo a menor hipótese do professor perder o seu espaço, o seu lugar, mas sim, o professor ele tem que se reinventar, né? O professor ele tem que trazer para o dia a dia de sala de aula o mundo que a gente vive, né? A coisa hoje é muito mais viva, é muito mais ativa, né? Então, eu acho que nesse sentido assim nós temos visto os professores, muitos professores resgatando a sua época de executivo em grandes empresas, professores que enfim, buscam outras formas de problematizar as questões em sala de aula, porque os alunos hoje estão com o telefone na mão, né? Hoje isso aqui é um negócio que faz parte da nossa vida, né? É parte do nosso corpo, nós somos um ciborgue praticamente. Então não adianta mais lutar contra a tecnologia, nós temos que nos aliar à tecnologia. Acho que os professores já entenderam isso e usam realmente a tecnologia como ferramenta. Então, meu respeito, acima de tudo, pois eles conseguiram se reinventar nesse momento difícil para todos, e conseguiram entregar um conteúdo de muita qualidade, um conteúdo muito mais voltado para o mercado de trabalho, que é o que a universidade demanda hoje. Então, acho que tudo que a gente viveu no modelo tradicional de ensino, sem dúvida nenhuma, a gente vive uma disrupção desse modelo hoje. Os professores, na minha perspectiva, na perspectiva da Uniswan, com um papel muito importante na construção de uma metodologia que, de fato, forme um cidadão, que forme uma pessoa realmente capaz de transformar o mundo. Quer dizer que surge um novo professor, então,
nesse desafio da pandemia? Sem dúvida. E surge do mesmo professor, né? Essa coisa de se desafiar, né? A capacidade que a gente tem de se reinventar, isso foi notadamente percebido por todos e os próprios alunos, assim, o elogio. Porque, o Joper, há algumas contas mais frias, né? Que eu faço para tentar identificar isso, né? No momento de crise como a gente está vivendo, de dificuldades, a gente tem um número de evasão de alunos menor do que antes, em 2021. Assim, isso não é o Arapuã, isso é o professor em sala de aula, né? Não tem nenhuma dúvida que se a aula é boa, se o professor é bom, aquele aluno vai permanecer, ele vai ficar, né? Então, eu endereço toda a responsabilidade da redução da evasão para o professor nesse ambiente digital, enfim, se entregando de verdade para o nosso aluno. Que bacana. O Arapuã, você sabe disso. É disso que faz um grande líder. Uma pessoa humilde que sabe reconhecer o valor daqueles que fazem parte das suas equipes de trabalho. Eu estava contando aqui agora, há cerca de 12 anos atrás, quando o prefeito da cidade do Rio de Janeiro iniciava o seu primeiro mandato, eu tive a oportunidade de estar com a então secretária de Educação dele, do município do Rio de Janeiro, e ela lançava um Cláudia programa, que eu Costin. não sei se foi adiante ou não, Era a Cláudia Costin, chamado... né? Oi, me ouve bem? Era a Cláudia Costin, não era? Exatamente. Exatamente. E ela lançava um programa que ela chamava de Ginásios Cariocas. Sim. E eu tive a oportunidade de estar com ela numa reunião, éramos 4 pessoas apenas, ela, eu e mais 2 pessoas. E ela dizia que uma das grandes dificuldades que ela tinha era com o professor se habituar com o smartboard. Isso, há 12 anos atrás, era colocado como uma grande dificuldade. Smartboard, para todos nós sabemos, é aquilo que hoje a Rede Globo usa toda hora nos seus programas, nas suas entrevistas e tudo mais, que é nada mais, nada menos que o sujeito apontar num quadro e desenhar coisas ou coisa parecida. A pandemia vem e nos empurra para a solução, não é, rapaz? Quer dizer, da noite para o dia, não é smartboard, não. Nós temos que nos habituar a toda essa nova relação virtual, professor, aluno, e todos ganham. Isso é espetacular, não é, não, Arapuã? E isso se deu Brasil ou se deu mundo? Como é que, na sua visão de uma pessoa muito experiente em termos de mundo da educação, você acha que isso é um fenômeno que se deu Brasil ou se deu em todo o mundo, esse avanço da educação? Não, mundialmente, com certeza absoluta. Outros países já estavam mais avançados quando a gente fala em educação digital do que o Brasil, mas eu entendo que foi globalmente. Mas acho que a grande diferença dessa época que ela tentou implantar a lousa digital para o que nós vivemos hoje é porque lá, nessa época, e nós tentamos também, não tivemos sucesso em implantar a lousa digital nessa época, porque nós víamos a tecnologia como o fim do processo, né? Quer dizer, aquilo ali é o que vai reter o aluno, é o que vai chamar a atenção, ou é o que vai fazer aquela aula ser maravilhosa. E, na verdade, não. A tecnologia ela é o meio do processo, né? O fim não é a tecnologia, o fim realmente a experiência que a pessoa tem que ter nesse processo todo, né? Não é um computador, não é uma lousa digital que vai fazer aquela pessoa aprender mais ou aprender menos, né? E acho que isso também está muito relacionado a criatividade que o professor tem ali para usar esse equipamento, né? O que não dá também, Joper, por isso que eu digo que ela é meio, ela não pode ser fim, se a tecnologia falha, a aula não acontece, né? Quer dizer, isso não pode, né? Acho que por isso tem que estar no ser humano, tem que estar no professor a responsabilidade. Se aquela tela falha por algum motivo, aquela aula tem que continuar e tem que continuar no mesmo nível de qualidade, né? Então, a gente não pode apostar todas as nossas fichas nas tecnologias. Mas globalmente aconteceu, e aconteceu da mesma forma que aqui. Assim, as ferramentas, independentes se for um Zoom, se foi um Microsoft Teams, se foi um Hangout Meetings do Google, todas elas foram usadas mundialmente. Você vê o próprio valor de mercado dessas ferramentas, eles explodiram, né? Coisa de $1 bilhão eles passam a valer hoje depois disso, porque um país... Eu cheguei a ver, logo bem no meio da pandemia, eu cheguei a ver que o próprio Zoom ele chegou a ter 200 milhões de usuários simultâneos no mundo. Quer dizer, ele teve um Brasil praticamente
logado ao mesmo tempo na plataforma, né? Isso É um número realmente muito, muito grande e que mostra a força disso daqui, né? Então, isso aqui rompe barreiras, o Jope. Eu vejo que o Brasil é um país de 200 e poucos milhões, que nós não temos nem 10% das pessoas estudando na universidade hoje. Nós deveríamos ter no mínimo 30% da população estudando nesse exato momento para ter um país caminhando para ser um país desenvolvido, e nós não temos nem, acho que hoje deve estar, se eu não me engano, em 6, 7% da população estudando, e 80% desses estudantes estão na universidade privada, não estão nas públicas, né? Então, olha o quanto a pública deixa um gap realmente de entrega de educação para o nosso país. E o ensino à distância, na minha opinião, e hoje com preconceito muito menor que as pessoas têm por causa desse momento que nós vivemos, é o caminho para entregar a solução para a massa. Não tem jeito, assim. É melhor... As pessoas falam, o ensino à distância não tem qualidade. Alguns não têm. Como tem carro que não tem, como tem produtos que têm qualidade e produtos que não têm qualidade. Acho que a sociedade é que julga o produto que realmente tem que permanecer, que tem que ficar. Agora, você imagina, é melhor eu deixar de formar uma pessoa no interior de qualquer cidade ou eu formar ela no ensino à distância lá na casa dela, né? Então, para mim, eu tenho cada vez mais clareza que o ensino à distância ele vai ser uma alavanca muito importante para o Brasil formar mais jovens. E formar mais jovens para serem quem eles quiserem ser. Assim, a gente não vai mais formar uma pessoa para ter uma profissão específica, né? Porque muitos conteúdos hoje aparecem como questões básicas, programação, né? A própria questão da liderança, são conteúdos que permeiam qualquer curso que você faça hoje. Então, o valor dessa pessoa lá na ponta, longe de uma capital, receber esse conteúdo, isso é muito grandioso, né? E só o ensino à distância vai fazer isso acontecer. Com certeza. Uma das coisas que eu reputo e que eu tenho profunda admiração pelo seu trabalho, o trabalho de sua família na Uniswan, é o fato de que o núcleo original de vocês fica no bairro de Bom Sucesso, na zona da Leopoldina da cidade do Rio de Janeiro. E isso é um centro de excelência, de formação, de contribuição para o desenvolvimento social desta área, que, se não fosse vocês, seria muito diferente do que é hoje. Ela poderia ser melhor, mas certamente a Uniswan tem um papel fundamental no desenvolvimento positivo da sociedade da região da Leopoldina e do seu entorno, porque quando nós estamos falando, para quem não nos conhece, para quem não é carioca, para quem vai assistir esse vídeo mais adiante, nós estamos falando do bairro de Bom Sucesso, que é ligado ao Complexo do Alemão, que há pouco tempo atrás esteve nas manchetes nacionais, mundiais, como um grande problema. E a Uniswan está dentro deste ambiente, contribuindo para o desenvolvimento social dessa comunidade. Isso é admirável, não é, não, Arapuã? Eu tenho a impressão de que isso deve te fazer dormir noites mais tranquilas, pela contribuição que você dá para o desenvolvimento dos seus comuns, dos seus irmãos. Na maioria dos dias, sim. Mas quando a gente olha e vê o que tem para fazer ainda, né? Quanta gente ainda tem esse sonho, né? E eu acho que meu avô sempre me disse que a gente tem a oportunidade de trabalhar com os sonhos das pessoas, né? Então, que isso é algo realmente muito, muito sério e que a gente não pode decepcionar as pessoas, né? E hoje eu estimo que hoje a gente deve ter aí praticamente mais de 80 mil alunos formados pela Uniswan. São 25 mil alunos ativos hoje, desde a escola de ensino médio até o pós-doutorado, né? Hoje nós temos 2 alunos indianos fazendo pós-doutorado com a gente na Uniswan. Então, é realmente um trabalho de transformação e de impacto social, né? Acho que o impacto que a gente gera realmente é muito grande, né? E a minha missão ali é fazer com que esse aluno se forme, né? Eu digo para o pessoal, eu falo assim, gente, eles escolheram a Uniswan, então eles têm que se formar na Uniswan, né? Na Uniswan eles não podem ter a opção de abandonar o ensino por algum motivo, né? A gente sabe que muitas coisas aconteceram. Vou dar um exemplo. Nessa pandemia, muitos alunos, obviamente, perderam seus empregos e abandonaram a instituição por questões financeiras, né? Sim. A nossa recomendação para esses alunos
foi, de fato, tranca sua matrícula. Não fica aqui gerando dívida para você. Tranca essa matrícula e assim que você estiver bem, você retorna para a Uniswan. Né? Então, nós procuramos fazer eu falei que é um trancamento bem feito, né? Para que ele realmente veja valor, porque não adianta eu querer que ele fique lá se endividando cada vez mais, sem cabeça nenhuma para estudar e para aprender. Então, eu prefiro muito mais que ele, naquele momento, tranque a sua matrícula para que ele possa voltar em um momento que ele esteja mais tranquilo. Isso, para a gente, não é perder o aluno, né? Pelo contrário, é manter o aluno, né? Porque a gente sabe que nós seremos a primeira opção dele quando ele decidir voltar a estudar. Então, é nesse nível de contato, o Joper, que a gente acredita que a Uniswan vai continuar crescendo, vai continuar impactando, transformando as pessoas, que o pai, a mãe, o tio, o primo que estudaram na Uniswan vão recomendar que os seus filhos estudem, né? Então, é uma instituição que a família inteira estudou, é uma instituição que vai para outros bairros, para bairros que tenham similaridade com Bom Sucesso, para bairros que a gente possa atuar da mesma forma que a gente atua na nossa sede, né? Então, a gente tem Campo Grande, uma estrutura muito grande lá, que a gente atende hoje mais de 6 mil alunos em Campo Grande. Nós temos Bangu, que é uma unidade também bastante grande, muito focada nas áreas das engenharias também, que a gente tem também bastante aluno lá. Jacarepaguá também. Então, é sempre em bairros, estamos na Taquara, em Jacarepaguá, em bairros que a gente possa atuar gerando impacto social, né? Nós não vamos abrir uma unidade simplesmente para matricular aluno e ponto final. A gente quer ir para lugares que a gente possa matricular o aluno que quer estar na Uniswan. Essa é a nossa filosofia. Bacana, rapaz, é muito bacana. Arapuã, como rotariano, vamos falar um pouco sobre o Rotary. O Rotary tem, como nós sabemos, 7 áreas de enfoque. O que nós chamamos de áreas de enfoque é uma concentração de energia dos rotarianos no mundo inteiro, dos clubes de Rotary, para que nós tenhamos maior eficácia. Então, o Rotary elege 7 áreas. Uma dessas áreas é voltada à educação infantil. E, além disso, nós investimos recursos da Fundação Rotária, a energia dos rotarianos e tudo mais, concentrando na educação infantil, nós temos a tradição de conceder bolsas de estudos, de levar alunos que já são graduados à pós-graduação do exterior, a programas de intercâmbio de profissionais, enfim, o Rotary investe sobremodo no desenvolvimento do homem, no desenvolvimento do indivíduo. Você, como educador de tradição familiar, de uma instituição que, como você acaba de dizer, se preocupa em fazer com que as pessoas se desenvolvam, como você vê essa ação do Rotary a nível mundial, juntando 1.250.000 pessoas como eu, como você, como o camarada lá, o companheiro que ganhou o prêmio Nobel, né? Como é que você vê o resultado disso no presente e futuro desta sociedade tão maluca que a gente vive, Araponga? Olha, o Joper, para mim é questão de gerar oportunidades, né? Então, eu já tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que se beneficiaram dessas experiências internacionais, né? Ou de qualquer outra ação que a Fundação Rotária provê através das suas doações. E é impagável, assim, porque a grande verdade é, assim, eu não gosto muito dos achismos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, as pessoas que dão muita opinião, né? Eu prefiro aprender, como eu falei em algumas respostas anteriores aqui, eu prefiro aprender baseado em experiências, né? Então eu gosto de ouvir a história das pessoas, como é que eles fizeram aquilo, ou qual foi a experiência que eles tiveram numa situação XYZ, e com isso eu trago para a minha realidade e tomo a minha decisão, né? Eu acho que esse é a melhor forma. E uma experiência internacional que o Rotary consegue prover para as pessoas é isso, assim, é uma oportunidade que as pessoas não teriam se não fosse a Fundação Rotária, e eu tenho um orgulho muito grande de ter a oportunidade de sentar na cadeira do criador da Fundação Rotária, né, do Art Clamp. Então, para mim, é realmente um orgulho muito grande. Nesse período rotário, eu estou na Fundação Rotária no meu clube, com a ajuda da minha querida Diva sempre, que está me ajudando ali sempre em tudo. E então, o Joper, assim, eu acredito muito na experiência, né? Então, acho que o Rotary, os valores de Rotary, como eu falei, se confundem com os meus, com os da Uniswan, e eu acho que é isso, assim, a gente consegue gerar oportunidades para as pessoas poderem viver algo que eles nunca imaginaram viver,
né, que eles possam construir coisas que, ou no caso, eu pretendo construir uma universidade, né, a Uniswan do futuro, que é uma Uniswan que as pessoas que acabaram de sair de lá não tiveram a oportunidade de estudar, né? Então, eu quero que seja sempre uma Uniswan diferente. Então, isso, para mim, é baseado em experiências. E a Fundação Rotária tem, historicamente, isso como uma vocação principal dela, na educação, né? Então, acho que é assim que o Art Club é lembrado. Eu acho que essa é a principal, se eu não me engano, o principal pilar da fundação. Então, para mim, gerar experiência é algo impagável, algo que não tem valor. Eu tive a oportunidade de estudar em vários lugares, fora do Brasil, inclusive, e é, de fato, algo transformador, né? Olha, eu aposto aqui umas fichas se o Nobel de Química não estudou através de uma bolsa da Fundação Rotária, hein? Quem sabe? Quem sabe? Vamos pesquisar sobre isso. Você ainda há pouco falava sobre essa questão da rede nossa de relacionamentos, né? E como é que isso funciona? Vamos compartilhar isso com as pessoas, sabendo que este companheiro foi agraciado, laureado com o Prêmio Nobel. O que este modesto companheiro que te fala, Arapuã, fez? Fui no site do Rotary do distrito dele, do clube dele, na Alemanha, não falo alemão, mas o Google Translator faz milagres, e aí eu consegui mandar uma mensagem para ele, cumprimentando o companheiro. Tenho certeza de que isso vai chegar a ele aos milhares, porque o mundo inteiro de rotarianos vai festejar. E talvez, quem sabe, vamos falar sobre isso mais adiante, ele possa ter sido um bolsista da Fundação Rotária. Quem sabe? Eu falando com você agora, amigo, eu me lembro, e isso para mim é um motivo de grande alegria, quando em 2001, 2002, estive na governadoria desse distrito de Rotary, eu tive o privilégio de ser, naquele período, o primeiro governador a lançar a seleção para os bolsistas Rotary para a Paz, que era um programa que se iniciava, financiado pela Fundação Rotária, agraciando cerca de 50 pessoas do mundo para fazerem programas de mestrado no exterior em 7 centros universitários. E o Brasil, o Rio de Janeiro, o nosso distrito, através do Rotary de Botafogo, emplacou o primeiro brasileiro no programa Rotary Bolsas para a Paz. Dentre 50, um era brasileiro, chama-se Davi. Esse médico, um jovem médico, foi escolhido porque, durante suas férias, ele, ainda cursando a Universidade de Medicina, ele tirava férias e ia para Botsuana, ia para lugares de conflito, para, durante um mês, prestar serviços voluntários como médico ainda em preparação. Hoje, esse camarada trabalha para a Organização Mundial de Saúde. Olha que investimento fabuloso nós fizemos. Eu calculo, Arapuã, eu não consigo medir quantos milhares de dólares custou essa bolsa. O que eu costumo dizer é assim, quantos milhares de indivíduos foram beneficiados por este investimento através do Dr. Davi, que hoje trabalha não para o Brasil, para o mundo, através da Organização Mundial de Saúde. Isso é bacana, não é não? Você ainda há pouco me dizia que um desembargador federal cursou Direito na Uniswan. Olha que coisa! Quantas pessoas magníficas passaram pela Uniswan, não é verdade, amigo? Com certeza, são muitas pessoas hoje bem posicionadas no mercado, pessoas de renome, muitas pessoas que nunca imaginaram estudar e são, na sua maioria, a primeira pessoa da família a acessar o ensino superior. Então, nós temos alunos que foram os primeiros da família a acessar e que hoje são nossos professores na Uniswan. Então, são muitas histórias e é isso. Agora é colecionar histórias aqui, que é o que a gente busca, né? Como eu falei, né? Entrou aqui, vai se formar, não tem jeito, porque ele precisa mudar a vida dele e mudar a vida das pessoas que o cercam, né? Acho que a Uniswan tem a gente tem um mestrado que trata esse tema, né? Que é a questão do desenvolvimento local, né? Que a gente entende que o aluno ele tem que sair da Uniswan com a capacidade de desenvolver um produto, um serviço, alguma coisa que transforme a sua realidade local, aonde ele estiver, né? Então, se ele mora no Acre, que ele transforme a realidade local dele lá no Acre, né? Ou em qualquer outro lugar do planeta. Que bacana. Eu considero você, e não só você, mas hoje estamos entrevistando o Arapuã Medeiros, como um homem de visão. E você, por um sorteio, tem assento na cadeira de um homem de visão, um Art Club. Como é que você imagina, e isso é o puro imaginário, como é que você imagina
que Arc Clamp hoje, se voltasse à vida, veria o seu trabalho, veria a Fundação Rotária, aquilo que ele criou, certamente movido por um insight, mas que hoje beneficia tantos milhões de pessoas pelo mundo afora. Como é que você veria essa hipótese desse homem voltando à vida, vendo sua obra? Olha, o Joper, eu acho que ele falaria o que meu avô me falava sempre. Meu avô falava o seguinte: olha, se vocês estiverem conversando aí e o foco não for o aluno, eu acho melhor vocês mudarem o assunto. Ele Eu sempre falava acho, isso, né? Se vocês não estiverem pensando na pessoa, né, no aluno, que é o nosso caso, acho melhor vocês mudarem o assunto rapidamente, né? Então, acho que ele falaria para a gente continuar focando no ser humano, na transformação das pessoas. Eu acho que acho que é o grande legado que ele deixa para a gente, né, como inspiração na Fundação Rotária. Agora, Jope, eu vou pedir licença aqui para cumprimentar meu padrinho de Rotary, que acabou de entrar aqui, o Fernando. Meu padrinho está ali, ó. Tenho que fazer minha saudação aqui pro meu padrinho, porque Dindo, né? graças a Dindo, ele pede a benção ao Dindo. Dindo, sua ele é benção. ele é o culpado, pô. Que bacana, que bacana. Arapuã, eu gostaria de ficar conversando com você, você sabe disso, por um longo tempo, mas o nosso tempo é limitado. Antes de pedir a você para dirigir suas palavras finais, eu digo a você, neste dia do professor, para mim, dia do mestre, porque eu continuo o menino que, nascido em 1948, na Penha Circular, portanto, na zona da Leopoldina, filho do seu Zé com a dona Mercedes, como eu digo, sempre teve profundo respeito pelos professores. E isso foi desde o meu primeiro momento de vida até minhas pós-graduações, meus MBAs, sempre profundo respeito pelos professores. E continuo tendo, mesmo por aqueles que não foram meus professores, mas que são os transformadores da sociedade. De minha parte, eu termino essa entrevista te agradecendo, dizendo que me marca muito uma impressão que li, e não guardei o nome da pessoa, de um africano, que disse há muitos anos atrás de que para o processo, isso foi na época que nós falamos há 16 anos atrás, que se falava em Smart Board no Rio de Janeiro. Este indivíduo dizia, para um processo de educação acontecer, são necessários 3 fatores e apenas 3 fatores. E ele dizia, primeiro, quem saiba e queira ensinar, o professor. Segundo, quem não saiba e queira aprender, o aluno. E terceiro, sombra, porque ninguém consegue aprender embaixo da chuva ou do sol. Isto foi dito por um africano, quando no Rio de Janeiro nós acabávamos de edificar os grandes CIEPs, essas obras majestosas, que hoje muitas delas estão abandonadas, fechadas, entregues ao Deus dará. A você, meu mestre, não tive o privilégio de tê-lo como meu professor, mas o considero como tal. Eu digo a você, nesta data de hoje, muito obrigado por tudo que você tem feito pela humanidade, cara. Que Deus te inspire a continuar fazendo este seu trabalho com essa sua forma tão carinhosa, tão acolhedora, tão cristã de fazê-lo. Para você, Arapuã, por gentileza, as suas palavras de despedida nessa entrevista, com os nossos agradecimentos. Bom, agradecer, dizer que é um prazer muito grande poder estar nesse momento aqui hoje, na Abrol. Participar de Rotary, para mim, é de fato uma missão de vida. Ô, Joper, agradeço muito as suas palavras, sempre agradeço as suas colocações em relação à minha pessoa, e eu te parabenizo muito também, porque você né, um grande professor que eu tenho também, não só em Rotary, mas em muitas outras questões. É um grande exemplo, né, por tudo que você já passou, pela tua força, pela sua capacidade de se reerguer, de se reinventar, né? Eu lembro das suas palestras, que eu assisti muitas palestras suas, na Uniswan, inclusive. Não me esqueço daquela história que você conta do sapo na panela. Aquela ali é sempre muito marcante, e as pessoas realmente ficam muito atentas às suas histórias, porque são histórias de vida. Então, é um orgulho poder compartilhar meu tempo com você, poder ter a sua atenção sempre, e de todos os nossos companheiros. Então, acho que vocês sabem que eu sempre estarei à disposição, não só eu, como a Uniswan, obviamente, sempre acolhendo as ações de Rotary, e, enfim.
Agradecer também, parabenizar mais uma vez os professores pelo dia de hoje, né? Não só pelo dia de hoje, mas já que existe um dia, né? Então a gente usa esse dia para parabenizar, mas são pessoas realmente que nos representam, pessoas que a gente sempre lembra, né? Pelo menos a gente tem um ou dois, três professores da nossa vida que realmente são fora da curva e que empurram a gente para o nosso futuro, né? Então é agradecer e me colocar, como sempre, à disposição de todos vocês. Muito obrigado, professor Arapuã. Com a sua permissão e concessão do uso da imagem, este vídeo será arquivado no canal da Abrol Rio, no YouTube, para que os interessados possam pesquisar. Muito obrigado, professor Arapuã. Agora, com a palavra, o nosso companheiro Tássio Melo Barbosa para o encerramento dessa entrevista. Por favor. Obrigado, presidente Jopper. Muito obrigado, Arapuã, pela sua brilhante participação. Deixa assim um gostinho de quero mais, né, para a gente poder saber mais aí sobre tudo que você nos disse. A Abrol vai divulgar os seus próximos eventos em breve, mas desde já deixamos aqui o convite para a próxima sessão do programa Saber Mais, que vai ocorrer no dia 25 de outubro, às 17 horas, quando será celebrado o Dia das Nações Unidas, uma entrevista com o acadêmico Antenor Barros Leal Filho. Então, dia 25, no próximo dia 25, às 17 horas, a sessão do programa Saber Mais. Agradecemos a Arapuã mais uma vez pela participação e a todos que estiveram conosco e nos assistirão também no YouTube, na página, no canal da Abrol Rio. Muito obrigado e até a próxima.